Irmãos, amamos e agradecemos tudo o que vocês fazem na Igreja do Senhor. Nós o amamos e o honramos ao fazer o que Ele deseja que façamos. O que vocês vão ouvir foi aprovado pela primeira presidência e pelo quórum dos 12 apóstolos. Vocês são pastores não apenas dos membros, mas também dos fundos sagrados confiados a vocês. Os fundos da igreja são sagrados porque pertencem ao Senhor. O objetivo desse treinamento não é falar sobre dinheiro, mas sobre o bem-estar espiritual e temporal dos membros e líderes. Ao participar deste treinamento, lembrem-se de que o valor das almas é grande à vista de Deus. O Senhor disse: todas as coisas são espirituais para mim, e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena. Os líderes do sacerdócio receberam autoridade para ministrar e supervisionar os fundos da igreja. Essa responsabilidade parece ser material, porém, quando o entendimento espiritual está mesclado à responsabilidade temporal, podemos verdadeiramente abençoar vidas e honrar a sagrada confiança depositada em nós. Amo a escritura que se encontra em Doutrina e Convênios, seção 72, versículos 3. E em verdade nisto procedeste sabiamente, pois o Senhor requer que todo mordomo preste contas de sua mordomia, tanto nesta vida como na eternidade. Sempre usem essa autoridade adequadamente, seguindo a orientação dos manuais da igreja. Esses fundos não são de vocês, são fundos do Senhor para seus propósitos. A manutenção correta e completa dos registros financeiros é essencial para protegermos os fundos sagrados e os líderes da igreja, que devem ser íntegros para terem o poder espiritual necessário para cumprir seu chamado. É um grande prazer ter a oportunidade de falar aos líderes do sacerdócio em todo o mundo. Irmãos, estamos cientes das grandes responsabilidades que vocês têm como pastores do rebanho do Senhor. Somos muito gratos por seu serviço fiel. O ofício de bispo abrange diversos deveres sagrados. Um deles está relacionado a administrar os assuntos temporais da igreja. Doutrina e Convênios, seção 107, versículo 68 diz: pois o ofício de um bispo é administrar todas as coisas materiais. Essa responsabilidade inclui supervisionar o uso do orçamento da unidade local e administrar os gastos das ofertas de jejum para cuidar dos membros necessitados. Esses fundos sagrados vêm da contribuição dos dízimos e das ofertas dos membros fiéis da igreja. Devem ser cuidadosamente protegidos e manuseados com atenção meticulosa. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou: os fundos pelos quais somos responsáveis envolvem um encargo sagrado que devemos tratar com absoluta honestidade e integridade e com extrema prudência, pois são a oferta consagrada do povo da igreja. Temos uma grande responsabilidade para com aqueles que fazem as contribuições. Temos uma responsabilidade ainda maior para com o Senhor, a quem pertence esse dinheiro. O propósito desse ensinamento não é somente o de proteger e preservar os fundos sagrados da igreja. Nossa preocupação é mais com o bem-estar espiritual e material dos líderes e de suas famílias do que com o dinheiro. O elder Robert D. Hales disse: observando experiências tristes, aprendi que quando alguém faz mau uso dos recursos do Senhor, arrisca-se a perder seu lugar no reino. Pode colocar a própria fé em risco e até enfraquecer a fé das gerações futuras. Irmãos, amamos vocês. Cada um de vocês e suas famílias são preciosos para o Senhor e sua obra. Convido-os a ouvir e estudar com atenção e a aplicar com diligência os princípios e as normas destes ensinamentos. Aplicando-os da melhor forma possível, vocês vão abençoar e proteger a igreja. Vocês, suas famílias e os membros sob sua responsabilidade. Testifico que o Senhor está à frente desta igreja. Somos seus servos consagrados. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado. É muito bom termos aqui o presidente do Quórum dos 12 e um membro do Quórum dos 12. Sim. Vamos agora assistir a mesma apresentação que será mostrada a todas as presidências de estaca e bispos em todo o mundo, em cada país. Muito bom. Muito bom. Fundos sagrados, responsabilidades sagradas. Instruções para líderes do sacerdócio. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos lançavam muito. E chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançaram na arca do tesouro. Porque todos ali lançaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Esta apresentação será dividida em 3 segmentos. Segmento 1. Princípios e propósitos dos recursos sagrados. Segmento 2. Papéis dos líderes do sacerdócio na administração das ofertas de jejum. Segmento 3. Papéis dos líderes do sacerdócio na supervisão das finanças da igreja. Após cada segmento, haverá tempo para que debatam o que foi aprendido. Segmento 1. Princípios e propósitos dos fundos sagrados. Os recursos da igreja são sagrados e precisam ser contabilizados e protegidos com cuidado. Eles só podem ser usados por membros autorizados para fins aprovados pela igreja. As ofertas de jejum e o dízimo representam uma fonte significativa dos fundos sagrados da igreja. As doações sempre devem ser registradas por um membro do bispado e um secretário, ou por 2 membros do bispado. Os responsáveis pelos fundos da igreja jamais devem deixá-los na capela da noite para o dia e jamais deixá-los sem vigilância em momento algum. Nenhum gasto deve ser aprovado sem estar acompanhado da devida documentação. O presidente da estaca e os bispos devem conversar sobre as condições materiais dos membros locais e a condição material do bispo quando se reunirem. O bispo nunca deve prover a ajuda das ofertas de jejum para si próprio ou para sua família sem a aprovação por escrito do presidente da estaca. Os fundos da igreja pertencem ao Senhor. Pegar fundos da igreja para uso pessoal, para você ou outra pessoa, é sempre errado, mesmo se tiver a intenção de devolver. Nunca é apropriado nem autorizado compartilhar senhas de acesso aos sistemas financeiros da igreja. Bispo, esse é um conselho muito bom. E espero que todos os presidentes de estaca sejam muito cuidadosos e se assegurem de que cada bispo leve isso à reunião do bispado e sigam essas instruções. Se fizerem isso, estarão protegidos. Concordo. Esses são princípios muito espirituais. São princípios com consequências não só para a igreja e sua missão de realizar a obra de salvação, mas também para a vida dos próprios bispos, porque se os fundos forem administrados indevidamente, há consequências. E já vimos isso tantas vezes na vida dos próprios bispos e na de suas famílias. Esse dinheiro é sagrado. Esses fundos são sagrados. Eles pertencem ao Senhor. Embora tenhamos a responsabilidade de administrar e supervisionar os fundos da igreja, não temos o direito de usá-los para fins pessoais ou para qualquer outra razão que não esteja descrita nos manuais e nas instruções recebidas de nossos profetas, videntes e reveladores. Como líderes locais, precisamos ser exemplos na supervisão dos fundos da igreja. Um desses princípios me chama muito a atenção. Vou chamá-lo de princípio do companheirismo.
ou que ninguém pode lidar com os fundos da igreja sozinho. Precisa haver sempre duas pessoas juntas, dois líderes do sacerdócio, seja para abrir os envelopes, contar o dinheiro, registrá-lo ou assinar os recibos. Essa é a maneira de estarem seguros. Não se trata de um conselho, é uma regra que deve ser observada em toda a igreja. E não só isso, mas cada um na igreja, seja presidente da estaca ou bispo, se enfrentar desafios, tem com quem conversar. O presidente da estaca pode conversar com os 70 de área. O bispo pode falar com o presidente da estaca. Se houver uma questão pessoal, eles devem sempre sentir que têm um amigo. Se tiverem um problema familiar, devem então falar com quem os preside e que tem as devidas chaves. Pause o vídeo. O treinador facilita o debate. Segmento 2. Papéis dos líderes do sacerdócio na administração das ofertas de jejum. Autossuficiência é a capacidade, compromisso e esforço de suprir as necessidades vitais de nós mesmos e de nossa família. Para colocar esse princípio em ação, o formulário Análise de Necessidades e Recursos foi substituído por dois novos formulários, o Plano de Autossuficiência e o Guia do Bispo para o Plano de Autossuficiência. Quando uma pessoa tem um plano de autossuficiência, recursos adicionais ficam disponíveis, inclusive manuais, vídeos e grupos de autossuficiência. Quando os presidentes de estaca conversarem com os bispos, eles devem discutir as seguintes responsabilidades que levarão ao uso apropriado dos fundos sagrados e protegerá os líderes e suas famílias. Responsabilidades. É importante pedir aos que recebem ajuda que prestem serviço. Aqueles que recebem ajuda mantêm o autorrespeito e aumentam sua capacidade de ser autossuficientes, trabalhando. Promover a responsabilidade pessoal e autossuficiência. Determine os passos que a pessoa deve dar para tornar-se mais autossuficiente espiritual e materialmente. Use recursos da comunidade quando disponíveis. Busque assistência temporária para pagamento de aluguel, subsídios, clínicas públicas e outros programas. Procure familiares da pessoa para que a ajudem, se necessário. Se a pessoa não conseguir arcar com suas obrigações financeiras, contate os familiares para que a ajudem antes de dar ajuda. Preserve a vida, não o estilo de vida. Analise as despesas que podem ser reduzidas ou eliminadas. Forneça mercadorias em vez de dinheiro. Sempre que possível, forneça mercadorias aos membros em vez de lhes dar dinheiro ou pagar suas contas. Há muito tempo, quando eu era bispo, uma irmã da nossa ala ficou viúva. A família dela era pequena. A família não tinha nenhum tipo de seguro e ela não tinha como se sustentar. Então, como esperado, ela me procurou e eu perguntei a ela: você tem parentes, irmãos, irmãs ou outros familiares? Ela disse: não, sou só eu na família. Porém, ao sondar um pouco mais, ela disse: bom, tenho um irmão, mas não falo com ele há muito tempo. Ele nem sabe que eu existo. Eu disse: bom, e qual é o nome dele? Ela me disse o nome dele. Pensei a respeito, orei e decidi localizá-lo. Ele morava em Nova York e era um empresário bem-sucedido. Liguei para ele e disse: quem está falando é o bispo Ballard. E sua irmã precisa de sua ajuda. Ela está passando por dificuldades, e então contei-lhe a história. E disse: seria bom se você fizesse uma visita à sua irmã. Ele não respondeu se viria ou não. Mas 3 dias depois, ele veio.
E por acaso, eu estava lá. Ele a abraçou e expressou seu amor. Ele tinha recursos, pagou as prestações da casa dela e disse: "Vou tomar conta de você e te ajudar a sair dessa dificuldade." Um dos bons resultados disso foi que o irmão dela foi então reativado na igreja por ter sido convidado a vir ajudar sua irmã mais nova. Por isso, todo bispo deve, pelo menos, procurar descobrir se a pessoa tem parentes que possam ajudar quando necessário, em vez de ir logo usando o fundo de jejum ou outros recursos da igreja. Não seria maravilhoso se todo bispo da igreja compreendesse o que você acabou de nos ensinar? Se procurarmos a família primeiro e depois virmos o que a família não consegue suprir, então o bispo estará pronto para poder ajudar, em vez de simplesmente dar tudo de início. E isso faz parte da autossuficiência, não é, bispo? Com certeza. Acho que o princípio ilustrado aqui é que a ajuda das ofertas de jejum não é a única resposta. Há muitas respostas. E assim, há muitas soluções que o bispo pode encontrar. E a oferta de jejum é para ajudar nas necessidades básicas de curto prazo, mas com base no plano de autossuficiência usando o novo formulário. Acho que perdemos uma oportunidade familiar se não pensarmos primeiro. Qual dos parentes poderia ajudar? E se não houver ninguém, é claro que o bispo fará o que deve ser feito, conforme o Espírito inspirar. Pause o vídeo. O treinador facilita o debate. Segmento 3. Papéis dos líderes do sacerdócio na supervisão das finanças da igreja. O presidente da estaca deve assegurar que os fundos da estaca sejam adequadamente manuseados e contabilizados, que os secretários e os líderes da estaca e da ala aprendam suas responsabilidades financeiras e que o comitê de auditoria da estaca seja organizado. O bispo utiliza o extrato financeiro da unidade da igreja. O presidente da estaca deve conversar regularmente com cada bispo para discutir as finanças da ala e analisar o extrato financeiro da unidade da igreja. Se a análise que o presidente da estaca fizer do extrato financeiro da unidade da igreja despertar preocupações, ele deve de imediato discutir possíveis problemas com o bispo. Os auditores asseguram-se de que os dízimos e contribuições sejam devidamente registrados e que os registros financeiros estejam completos e precisos. Durante a entrevista de mordomia, o presidente da estaca e os bispos devem analisar as questões financeiras e auditorias para resolver quaisquer problemas. Isso garante que os fundos da igreja sejam devidamente contabilizados. Pense nas seguintes perguntas ao fazer a análise. Os totais de doações mensais parecem consistentes e razoáveis? Os gastos mensais totais parecem corretos? As ofertas de jejum e o auxílio dado parecem apropriados? O presidente da estaca e os bispos devem buscar orientação se tiverem dúvidas sobre como analisar os extratos financeiros da unidade da igreja para sentirem mais confiança em suas responsabilidades. Espero que cada presidente de estaca use suas entrevistas com cada bispo para ensinar-lhes os princípios financeiros da igreja. Na prática, não se trata de uma auditoria ou de ignorar as chaves do bispo. Trata-se do uso de exemplos práticos para ensinar os princípios de bem-estar e outros princípios financeiros. Essa é uma grande oportunidade de ensino para que o presidente da estaca faça com que os bispos entendam como funciona o sistema
E por que temos esse tipo de mordomia com os recursos do Senhor? Porque a responsabilidade de todo esse dinheiro, no mundo todo, no final, cai direto sobre a sede da igreja. E a sede da igreja, então, usa esses recursos para edificar a igreja em todo o mundo. E como você disse, bispo, essa simples ação vai dar a garantia de que as despesas serão registradas corretamente e tornará o bispo responsável pelas despesas. Não se trata apenas de aproveitar a oportunidade, mas é uma questão de supervisão dos fundos da igreja de modo simples e especial. Analise o relatório e, se houver dúvidas, fale abertamente com o bispo para que ele explique. Ele poderá analisar o que fez e tudo ficará bem. Concordo plenamente que o presidente da estaca pode fazer perguntas inspiradas que ensinem princípios. Por exemplo, ao analisar um caso específico de ajuda de jejum, pergunte: Bispo, que princípios, quais dos princípios de bem-estar você usou neste caso? E aí usar essa oportunidade para ensinar. Ou então, diga-me como você vai ajudar essa pessoa a tornar-se autossuficiente. Isso é importante, porque em todos os problemas encontrados, estamos tentando ajudar as pessoas a ser autossuficientes, para serem líderes excelentes, que levem a igreja à frente e continuem a edificar o reino. Pause o vídeo. O treinador facilita o debate. Queridos irmãos, amamos vocês. Testifico a vocês, presidentes de estaca, e aos maravilhosos bispos da igreja em todo o mundo, que o Senhor Jesus Cristo os ama. Esta é a igreja dele. Que honra é sermos membros de a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, e poder edificar sua igreja e seu reino em todo o mundo. Que o Senhor os abençoe com sabedoria e prudência para seguir o conselho recebido nesta apresentação e para ensinar uns aos outros. Deixo-lhes meu testemunho da verdade das coisas que falamos hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.